Maceió, capital de Alagoas, é conhecida mundialmente como o paraíso das águas, por conta das suas lagoas e por ser banhada pelo Oceano Atlântico. São muitas belezas naturais desta terra. Há por estas bandas a arte de um povo dotada de uma criatividade impressionante. Obras de vários artistas alagoanos, de municípios como a Ilha do Ferro, Palmeira dos Índios, de Anadia, de União dos Palmares e do Alto Sertão, e assim por diante. Neste contexto de beleza e cultura, a Academia Sanguetes chega em Alagoas por volta de 1987, quando Maria de Lourdes, conhecida como Lourdinha, veio como responsável da Casa de Jorei e sempre fazia ikebanas juntamente com a dedicante Maria Nazaré de Lima, que era aluna do Rio de Janeiro. Passado alguns anos, com a chegada do responsável, que na época era seminarista, hoje ministro Jorge Bulhões, conseguiu reunir as dedicantes para fazer a primeira turma de ikebana com a professora que vinha de Recife, chamada Ana Maria. Aprendemos que a ikebana é uma arte milenar japonesa de composição de flores e galhos naturais. A palavra ikebana significa ike, dar vida, e banar, flor. A ikebana surgiu na realidade na China, por volta do século XIX. Nosso fundador Mokichi Okada preservou os princípios fundamentais do ikebana, mas ele ampliou o sentido. Ele deu à ikebana o extraordinário encargo de colaborar na concretização de um mundo melhor. Primeiramente, muita gratidão por ter indicado o caminho da flor para essas pessoas e saber que, através desse caminho, elas vão, de fato, evoluir e se tornarem seres humanos melhores. A Ikebana Sangetsu representa para mim transformação. Há 28 anos eu sou professora de Ikebana e, ao longo desse tempo, cada galho, cada flor que eu vivifico, transformei os meus sentimentos, as minhas ações, as minhas atitudes. Pensar em ter uma ideia e materializar aquilo já é arte. A ikebana só é um meio de você expressar algo que está em você. É a mesma coisa que você tem, a sua percepção de mundo através da sua lente. Tem muitas pessoas que questionam por que a gente corta esse material. Mas Mestre Sama nos ensina que quando você tira esse material do habitat dele, você vai dar nova vida. Por isso que ikebana é dar vida à flor. Bem, a questão é que toda forma de arte faz a gente se comunicar com algo que a gente não compreende. Eu acho que faz muito sentido. Eu não consigo mais pensar uma religião que não seja artística, né? Como a Igreja Messiânica. A Mestre Sama fala dessa religião artística e traz essa proposta que me encantou muito desde que eu cheguei aqui na igreja, porque eu nunca tinha parado para pensar como era importante fazer com que a arte permeasse todos os ambientes do nosso cotidiano. O fundador da igreja, né? Ele não simplesmente sentiu as coisas e jogou pra gente, mas ele foi colhendo de muitas outras religiões que falam sobre isso, sobre a questão de como tudo deve fazer parte de um par, tudo deve ser harmônico, onde tudo deve fazer cooperação entre si. E aí, quando eu me deparo com essa filosofia, com esse pensamento, eu penso, poxa, que coisa incrível, libertadora, se a gente começar a pensar um processo religioso sem se separar assim da beleza, da arte, de tudo aquilo que compõe o ser humano, que é uma expressão viva, né, que flui de Deus realmente. Minha sanfona tem segredos que convém que todos saibam e guardem no coração.
zabumba e pandeiro, triângulo violeiro, qual a beleza escondida no baião. Abra um caminho, não venho sozinho, vem cabroeira pra cantar os meus baiões. Traz alegria, traz felicidade e barra a maldade de entrar nos corações. O belo é a expressão do divino, do essencial para o humano, do essencial para a natureza. É tudo aquilo que a gente vê com tanta delicadeza, de maneira singela, e percebe Deus se manifestando através disso, né? Através da arte, através de uma flor que desabrocha, através da vida que renasce. Tudo isso é o belo. Olha, o belo para mim tem tudo a ver com o sentimento que a gente coloca em tudo que a gente faz. Eu acho que o amor e o sentimento se transformam em belo. Seja um alimento que a gente faça, seja uma arte que a gente produza, qualquer coisa, eu acho que a gente pode transformar em belo. O belo, para mim, é tudo aquilo que acaricia a alma, que faz carinho na alma. É a conexão que eu sinto, que possuo com Deus. Belo para mim é a verdade, né? É poder mostrar para o ser humano que é o bem. O belo para mim engloba todas as artes, né? Todas as artes em geral. E é uma forma de nós, como seres humanos, evoluirmos. No nosso cotidiano, há sempre espaço para expressar a beleza, para expressar esse servir, esse carinho para com as outras pessoas. O que não é a arte, senão a essência de quem a produziu, de quem a criou? Graças a Deus eu tive a grande oportunidade de estudar a arte do Ikebana. Por conta disso, eu consigo ajudar as pessoas a encontrar o belo dentro de si, como a gente encontra na natureza. Às vezes aquele galho, aquela folha que já está com algum machucadinho, a gente não acha tão belo, mas se você colocar de uma forma, com a expressão melhor, ela realmente vai conseguir transmitir mais beleza. Trabalho no ramo da moda, onde eu produzo e confecciono, no caso, né, peças africanas, trazendo o que há de bom, né, no vestuário, nos acessórios. A maneira que eu me sinto é realizada pelo simples fato de estar dando continuidade do que vem da minha avó, da minha bisavó, entendeu? Porque foi através dela que eu dei início a esse ramo da moda. É por isso a certeza. Isso para mim é o belo. Uma terapia, né? Muito grande. Eu pinto desde criança, né? Em alguns momentos eu precisei parar porque é uma dedicação realmente que a gente tem que se doar. A gente tem que estar em sintonia com o que está fazendo. Eu gosto muito de pintar a natureza. Eu gosto de pintar abstrato. Eu acho que vai muito do momento, né? E esse quadro, especificamente, o girassol, ele é uma flor que ele busca a luz do sol e, ao mesmo tempo, ele transmite. Eu acho que, assim, todo quadro tem um sentido, né? Toda tela que eu pinto com tanto sentimento que é difícil até de descrever em palavras, né? Na verdade, antes mesmo de subir ao palco, eu já me preparo para me conectar com esse sentimento, para servir as pessoas. Eu acredito que essa é a missão principal do artista, é servir as pessoas. Se você não se conecta com esse sentimento de serviço, de fazer o outro feliz, de estar ali a serviço do outro, a coisa não dá certo. Eu acho que tudo é muito relativo, mas eu acho que tudo está impregnado com muito sentimento. O mais importante que eu acho é o amor que a gente coloca no que a gente faz e qual é o objetivo para deixar o outro feliz, e não a mim mesmo. É bem interessante, né, com os nossos alunos. A gente sempre orienta que quando ele termina a aula dele, ele chega em casa e já faça imediatamente o estudo. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande do material que fica no balde para o material que é vivificado.
Porque o material que está no balde não está com o seu sentimento. E quando você vivifica, quando você faz o ikebana, você coloca o seu sentimento. Eu sinto muita felicidade, porque através do que eu estou preparando ali, daquela ikebana, eu tenho certeza que as pessoas vão vivificar o sentimento dela e vão se tornar pessoas mais felizes. Como você perguntou, o que é o belo? É esse espaço, é o intervalo entre as coisas. Quando eu sinto que o distanciamento entre eu e um objeto, eu e outra pessoa, tem muitas coisas para serem vistas, analisadas, compreendidas, sentidas, vivenciadas mesmo. Então, quando tem essa junção do nosso sentimento com o amor de Deus materializado através desse material, aí ele ganha uma nova vida. Para mim, o belo representa essa expressão maior que vem de dentro da gente, que é a partícula divina. O belo é a expressão do divino, é a expressão de Deus. Todos nós que temos essa possibilidade não só de fazer, mas também de enxergar e sentir o belo, nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que façamos, que é construir um mundo melhor. Então, quando a religião abraça o belo, abraça a arte, nada mais é do que a concretização desse plano divino, de fazer esse mundo um lugar bem melhor.